Olá, tudo bem? Sou o Charles Peterson e este é o segundo vídeo de uma série de 3 vídeos de um mini curso sobre como aumentar a performance nos estudos para concursos públicos. Você provavelmente já viu o primeiro vídeo e sabe que eu sou coach profissional e meu dia a dia de trabalho é atender as pessoas que estão se preparando para concursos públicos, pois essa é a minha especialidade como coach. O tema de hoje é sobre planejamento. Mas antes de entrar nesse tema planejamento, eu quero fazer uma revisão da primeira aula. Acompanhe. Na primeira aula, eu falei que para obter alta performance nos estudos, precisamos trabalhar o lado pessoal, o lado do planejamento e o aspecto do método. Dentro do método, eu falei para vocês sobre elementos da aprendizagem, que uma aprendizagem eficaz significa acessar a informação, compreender a informação, memorizá-la e conseguir aplicar essa informação em provas objetivas, discursiva e oral. E sobre uma das técnicas de estudo, eu trabalhei com vocês flashcards, dentre outras técnicas. Hoje, eu vou trabalhar um aspecto ligado à parte de planejamento. Primeiramente, qual que é o objetivo de se ter um bom planejamento? Quais são os benefícios de estudar com planejamento? O objetivo é eficiência. É ganhar eficiência na preparação. Quais são as principais dificuldades dos alunos? É divisão do tempo pelas matérias, é a organização da leitura de lei seca, exercícios, revisão, doutrina, jurisprudência, algumas pessoas com prova discursiva, cursinho, como que equaliza e organiza isso tudo? Basicamente, isso já é uma grande dificuldade. Mas eu quero trabalhar neste mini curso de hoje exatamente sobre algumas regras do planejamento. Então, observe aqui comigo sobre a questão de regra de planejamento. Veja bem, primeira regra para planejar um bom estudo para concurso é levantar dados. Como que a gente vai fazer um planejamento sem ter dados? O pessoal planeja o estudo para concurso baseado em conversas, em bate-papo. Fulano disse isso, fulano falou que tem que fazer aquilo. Fulano passou em concurso, falou que tem que fazer aquilo e parece que essa é uma regra geral para todo mundo. Mas espera aí, qual é o seu caso especial, particular? Qual que é o seu perfil? Qual que é o concurso que exatamente você quer? Qual que é a realidade atual desse concurso que você quer? Então, primeira regra, que é um erro que os alunos não fazem, os alunos começam a estudar para concursos públicos sem se planejar. Ele pensa assim, quero passar. Logo, tem que começar a estudar. Logo, preciso estudar muito. Mas geralmente isso é errado a maioria das vezes. Porque antes de começar a se preparar para concursos públicos, que é um projeto, é preciso levantar dados. Levantar dados sobre você e levantar dados sobre o concurso. Por isso que eu sempre falo para os meus clientes, antes de estudar para um concurso, estude o concurso. Estude a banca examinadora daquele concurso, ele tem banca ou não tem banca? Se tem uma banca específica, vale a pena concentrar naquela banca. Se a banca não é muito específica, se ela altera, você tem que costumar fazer de diversas bancas. Você não pode ficar restrito a um só. Esses são dados que você está levantando sobre a matéria, sobre o concurso. Você levanta quais são as matérias mais importantes. Quantos que geralmente tem de nomeação? Você quer ver um exemplo? Tem gente que fala assim, eu quero ser analista de tribunal federal, analista na área administrativa. Ou seja, praticamente qualquer curso superior que você fez, você pode estudar para esse concurso de nível superior na área de analista da área administrativa. Você sabia, por exemplo, que o que se nomeia disso em torno de 10, 20, algumas vezes 30 pessoas? Ou seja, para fazer um concurso desse, você tem que passar realmente lá em cima, no topo da classificação. Você sabia, por exemplo, que concurso de nível médio, dependendo do tribunal que você faz, um tribunal de justiça, às vezes chama 500 pessoas, 800. Eu já vi concurso que já chamou 1.500 pessoas. Outra coisa, você sabia, por exemplo, que o TJ, Tribunal de Justiça, por exemplo, de Minas Gerais, você começa ganhando um salário, nível médio lá, que ele é menor que o salário de nível médio do TRT, por exemplo. No momento que eu estou gravando esse curso, o salário do TRT, ou TRF, por exemplo, TRE gira em torno de 4 mil, mais ou menos, para nível médio. E o TJ fica de 2 a 3 mil, nível médio, por aí. Oficial de apoio judicial, oficial judiciário, oficial de justiça. Mas você sabia que ao longo da carreira, até a carreira atual, o Tribunal de Justiça praticamente alcança
a carreira do Tribunal Federal. Você começa ganhando menos no TJ, mas depois você pode alcançar na progressão da carreira. Quase ninguém sabe disso. Por quê? Porque o aluno não levanta dados. É importante você levantar dados, você saber um pouco da carreira, da progressão da carreira, dos benefícios, saber das matérias que mais caem, quais são realmente as matérias, qual a frequência que se tem, pode fazer permuta ou não pode, como é que é a questão da remoção. Então, antes de estudar, é importante levantar dados sobre o concurso. Por quê? Porque a sua escolha para qual concurso vai fazer vai ser baseado em dados. Então, uma das regras é levantar dados sobre o concurso, sobretudo estatísticas. O que cai nessa prova? Ah, não, Charles, não tem que saber o que cai, não, eu tenho que estudar tudo. Isso é um outro mito, estudar tudo. Porque o estudar tudo é praticamente infinito estudar tudo. Quer ver um exemplo? O que significa você dizer eu estudei tudo de constitucional? Significa que você leu todas as doutrinas ou leu uma só? Será que leu a doutrina certa? Será que fez todos os exercícios importantes? Fez revisão? Quantos exercícios você fez? O aluno fica perdido, por isso que é aquela questão. Eu estudo, e parece que o estudo não acaba. E não acaba porque a gente não estabelece as metas corretas, que é o segundo item que eu vou falar para você daqui a pouco. Primeiro regra que eu quero te passar é levante dados. Levante dados, baseie-se em dados sobre o concurso. E baseie-se em dados sobre você. Quais são os seus pontos fortes? Quais são os seus pontos fracos? Quais são as ameaças nos seus estudos? Onde que você tem que tomar cuidado? O que funciona com você e o que não funciona? O que você tem que eliminar de atividade na sua vida? O que você tem que fazer de atividade para ajudar no rendimento nos estudos? Não pense você que é apenas estudar muito que faz o estudo render. É também equilibrar o lado pessoal, como eu já disse. Mas exatamente fazer o quê? Então, a primeira regra é levantar dados sobre você e sobre o concurso. Outra regra, para te ajudar no planejamento. Depois que você levantou dados, escreva um planejamento. E escreva um planejamento semanal. Por que semanal? Bem, você não levantou dados? Em cima dos dados, você não vai fazer uma estimativa de planejamento? Vou estudar essas matérias primeiro, que são mais importantes, que eu já vi lá nos últimos editais. Vou fazer tal cursinho, vou fazer videoaula, vou fazer tantos exercícios por dia. Estabeleça metas. Olha que palavrinha. Mágica, entre aspas. Mágica no sentido de que não é mágica, mas ela é tão maravilhosa que parece mágica. Meta. Quando você estabelece meta, por exemplo, vou fazer 30 questões por dia, vou fazer 200 questões por semana, a média por semana, 200 e mais ou menos umas 30 por dia. E vou ler tal assunto, e vou assistir tantas aulas. Estabeleça essa meta. A meta é realizável? Se ela for realizável, ok. Escreva essas metas. Metas. Não é como muitas pessoas fazem. Ele computa as horas que ele estudou. Essa semana eu sentei para estudar, liguei o cronômetro, parei e desliguei o cronômetro. Sentei o cronômetro e etc. Vai marcando o tempo que ele estudou. Mas espera aí, referência de qual meta? Não, eu estudei 20 horas essa semana. Mas qual era a meta? Não tinha meta. O que eu consegui estudar foi 20. Então é sempre frustrante. Para vencer esta sensação de que o estudo não está caminhando, você precisa estabelecer metas. E aí no final de semana você avalia se você cumpriu essas metas. E aí se você cumpriu as metas que você estabeleceu, a sensação é o quê? Ótimo. Olha aqui, eu projetei tantas horas e estudei. E você vai semana a semana fazendo aprimoramentos para que o seu estudo a cada semana fique cada vez melhor. E só que aí que vem um segredo para você vencer a sensação de que o estudo não está evoluindo. Além de estabelecer metas, o que é? Contabilize a produtividade. Você precisa enxergar a quantidade, o volume de coisas que você já estudou. Então, não é apenas marcar no edital a matéria que você leu, não. Você tem que contabilizar o número de exercícios que você fez. Como é que você está no índice de acerto? Qual conteúdo você já leu e já fez exercício sobre ele? Qual conteúdo você já fichou, fez resumos, que é uma outra técnica que eu trabalho também? Quantas aulas você já assistiu? Você precisa estabelecer uma meta e precisa contabilizar a realização dessa meta. Então, se você está estabelecendo metas puxadas, que é o máximo que você pode dar naquela semana, e está conseguindo cumprir, então não tem como você ficar pensando que o estudo não está evoluindo. Por quê? Porque você viu que está fazendo o seu máximo. Por exemplo, se você contratar um engenheiro, está construindo um prédio,
e o prédio não fica pronto no primeiro, segundo andar, e anos se passam, e você não vê a coisa construindo, a sensação é péssima. Como diz na academia, vai na academia e não acontece nada com o seu corpo. O concurso é assim, você estuda e não consegue enxergar que o estudo está evoluindo. Por que a gente não enxerga? Porque a gente não tem metas e não faz uma avaliação dessas metas. Então, quais são as metas? Vai variar de pessoa para pessoa, vai variar de concurso dela, mas começa com metas realizáveis. Escreva lá, talvez 10 exercícios por dia para começar, ou 20, faz, anota, gerencia o seu rendimento, computa a matéria que você já estudou, o livro que você já leu, o capítulo que você leu, e você vai evoluindo. Isso aqui é um outro segredo, que é sensacional para você ter uma evidência de que seu estudo está caminhando, está evoluindo. Faça muitos exercícios e refaça alguns. Que aí você vai ver nessa revisão por meio de exercício se você vai acertar aqueles que você errou lá antigamente, há um mês atrás, 2 meses atrás. Porque existe ou não esse fato de errar o mesmo exercício? Existe. Muitos e muitos candidatos fazem isso. Agora, se você fez um exercício, errou, aí corrigiu ele, colocou lá no flashcard que eu te ensinei, estudou novamente, fez revisão, etc. Aí um belo dia, quando você se depara com exercícios parecidos com aquele, ou então o mesmo exercício, e acerta, a sensação é qual? Eu estou crescendo, eu estou evoluindo. E por fim, por que o aluno sente que o estudo dele não está evoluindo? Porque ele faz pouco exercício. Não fazer exercício, você não tem a sensação, porque a única coisa que te dá certeza que o seu estudo está evoluindo é o quê? Fazer exercício e acertar. Mas tem muita gente que tem medo de fazer exercício. Tem muita gente que fala, não, tem que ler mais, tem que assistir mais aula para me sentir preparado. Aí o tempo vai passando, não faz exercício. E por isso que eu vou te dizer agora a regra máxima. É a regra de ouro de concursos públicos. Fazer muitos e muitos exercícios e fazer revisões periódicas. As revisões periódicas eu te dei uma dica sensacional na primeira aula desse mini curso, que é fazer flashcard de revisão periódica, por meio dele. A outra dica agora é fazer exercícios com metas, planejamento escrito e contabilização da produtividade. Então, basicamente, essa dica com a primeira dica da primeira videoaula já vai gerar um aumento na performance dos seus estudos, fantástico aumento dessa performance. E isso eu posso te garantir, porque é uma questão fisiológica, é uma questão científica, não é uma possibilidade. O aluno que faz muitos exercícios e faz revisões periódicas, ele aumenta a performance nos estudos. Isso é uma questão praticamente matemática, ela é fisiológica e ela é praticamente matemática, exata como a matemática. Teste e me conte. Comprove o que eu ensino aqui no meu escritório e que funciona para os meus alunos. Então, se você gostou também deste vídeo, peço a você, clique em gostei, recomende. Por quê? Porque isso é essencial para eu continuar nessa proposta de dar para você gratuitamente dicas fantásticas de como aumentar a performance nos estudos. E para receber o terceiro vídeo, acompanhe, que provavelmente você já deixou o seu e-mail, mas se não, deixe seu e-mail aqui do lado e seu telefone, desculpe, seu e-mail e seu nome, para você receber um link no seu e-mail do terceiro e último vídeo dessa série desse mini curso de 3 vídeos sobre como aumentar a performance nos estudos. Qual é o próximo tema? O próximo tema tem algo sensacional para ajudar, é uma ferramenta de coach que eu vou passar para você, uma ferramenta extremamente eficaz, comprovada, que ajuda você a aumentar a sua motivação e aumentar a sua concentração nos estudos, para trabalhar também um aspecto pessoal do meu trabalho. Ok? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, bons estudos. Até lá.